A graça e a paz, meus irmãos. Bom a gente poder estar aqui para cultuar a Deus e participar também da ceia. Já já a gente vai participar. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. A partir do versículo 5 diz a palavra do Senhor: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se dissermos que não temos comunhão com ele, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Até aqui. Eu vou ler mais uma vez essa passagem, mas agora numa outra versão, uma versão mais contemporânea. Eu acho que a gente ganha muito lendo essa versão. E eu queria que você tivesse um pouco de paciência antes de orarmos, para a gente meditar um pouco mais nessa leitura, entender um pouco mais essa passagem, e vamos ler na Bíblia, que é uma paráfrase, a Bíblia Mensagem, tá bom? Essa mesma passagem. Diz assim: Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz, nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz como o próprio Deus é a luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso.
Uma declaração dessa simplesmente revela a nossa ignorância a respeito de Deus. Escrevo isto, filhinhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus de maneira correta: guardar seus mandamentos. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de se saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Amém. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que nos abençoe a meditação da sua bendita palavra. Curve a sua fronte, por favor. Querido Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite e queremos te pedir que o Senhor nos abençoe a todos que aqui estamos, que a tua palavra, Senhor, ela venha ao nosso encontro e de encontro a todos nós também. Que ela venha nos consolar, nos confortar, mas também que venha nos confrontar. O Senhor é o dono da palavra, o Senhor é aquele que manda e nós obedecemos. E a tua palavra que acaba de ser lida é uma palavra que de fato há de falar nos nossos corações. A revelação profunda, forte, contundente, mas que é necessária para a nossa vida espiritual. Nos ajude, nos exorte nesta noite. E que haja a manifestação do teu poder entre nós. Poder que converte, poder que convence, poder que salva, poder que cura, poder que perdoa, poder que levanta, poder que reordena, poder que corrige. Que esse poder do Evangelho possa fluir hoje aqui, pela manifestação do teu Espírito mediante a palavra. Que o teu Espírito use esta palavra como instrumento cortante, tanto para cá, quanto para a igreja, quanto para todos nós. Que o teu Espírito corte de forma cirúrgica, nevrálgica, as nossas vidas e corações e mentes, a fim de que possamos ser convertidos cada vez mais ao Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Toda forma de vida tem seus inimigos. Os insetos precisam ter cuidado com seus inimigos. Os pássaros precisam ter cuidado com seus inimigos. Os homens precisam ter cuidado com seus inimigos. Os insetos, por exemplo, têm que tomar cuidado com os pássaros. Os pássaros têm que tomar cuidado com os cães, com os gatos. E o homem tem que se desviar de muitas coisas, muitos inimigos. Mas o principal dos inimigos é o pecado. É o principal deles. A vida real tem um inimigo. E o inimigo da vida real é o pecado. João, ele menciona o pecado em 9 ocasiões nestes versículos que lemos aqui. A palavra, o termo, a expressão pecado é apresentado 9 vezes aqui. De modo que não se trata, evidentemente, de um assunto secundário. É um assunto central aqui. João ilustra esse tema usando o contraste entre a luz e as trevas.
Deus é luz. O pecado é treva. Mas se vê aqui ainda outro contraste, que é muito importante para todos nós, que é o contraste entre o verbo dizer, repita comigo, dizer, e o verbo fazer, repita comigo, fazer. Tem muita gente que diz, mas não faz. Tem muita gente que fala, mas não vive. E João usa 4 vezes a expressão, se dissermos, aquele que diz. Fica claro que na vida cristã não se deve apenas falar. Fica claro que a vida cristã não é uma vida apenas de discurso. Fica claro que a vida cristã não é uma vida apenas de conceitos, mas também de andar, ou de viver, segundo aquilo que se crê. Se eu creio, eu não somente falo, prego, menciono o que creio, mas eu vivo, segundo aquilo que eu digo que creio. Eu ando de acordo com aquilo que eu digo que creio. Estando em comunhão com Deus, se andarmos na luz que é Deus, a vida servirá para corroborar o que se diz com os lábios. Se andarmos com Deus, a nossa vida será uma expressão verdadeira e real e sincera da nossa fé, daquilo que a gente crê e daquilo que a gente fala. Mas quem vive em pecado, se andarmos em trevas, quem vive em pecado tem uma existência que desmente o que diz e que o transforma em hipócrita. Hipócrita. Sabe o que é a palavra hipócrita? Eu quero fazer um jabá. Eu tenho uma mensagem no YouTube sobre hipocrisia. Eu recomendo que você vá lá ouvir essa mensagem, baseado nos evangelhos. Não tem como explicar muita coisa sobre essa palavra aqui. Não é esse o propósito dessa mensagem nesta noite, mas hipocrisia era usada para falar daqueles que exerciam o papel de ator. Sabe, eles faziam às vezes, de quem na verdade eles não eram, ou seja, eles cumpriam apenas um papel, mas que na realidade eles não eram aquilo. Era apenas uma ficção. Tinha um lado bom da palavra e o lado pejorativo que se tornou depois algo muito ruim, porque tem a ver com a questão de você não ser sincero, de você não ser de fato aquilo que você diz ser. O hipócrita é aquele que diz ser uma coisa que na verdade não é, uma fraude, é um impostor. Isso é um hipócrita. Então quem vive na luz corrobora com o que diz os seus lábios, com aquilo que ele crê. Mas quem vive em trevas tem uma existência que desmente tudo aquilo que ele diz e tem uma existência que desmente tudo aquilo que ele crê. Logo, ele diz crer numa coisa, ele diz ser algo e alguém que ele na verdade não é. Logo, essa pessoa é uma impostora, um hipócrita, um mentiroso. O Novo Testamento refere-se à vida cristã como uma caminhada, irmãos. Essa caminhada começa com um passo de fé, quando se aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Quantos aqui já começaram essa caminhada? Levanta a sua mão assim, direita. Quantos começaram? Amém. Pode ser que aqui tenha alguém que não começou essa caminhada ainda, mas a vida cristã é uma caminhada, é um andar. A gente diz que o discipulado é pôr o pé na estrada, né? É uma caminhada, é um seguir a Jesus. Mas a salvação não é um fim da vida espiritual.
Eu não termino a minha caminhada cristã quando eu aceito Jesus, como se eu aceitei Jesus, ponto, acabou, posso morar no céu. Não, não é isso. Quando eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou apenas iniciando, é apenas o começo. E o andar implica em progresso. E os cristãos devem avançar na vida espiritual, os cristãos precisam amadurecer na vida espiritual, os cristãos precisam crescer cada vez mais. Da mesma forma que uma criança precisa aprender a andar, e para fazê-lo deve superar vários obstáculos, também os cristãos devem aprender a andar na luz. E eu fico, assim, bastante à vontade para dizer isso, porque eu estou vivendo essa realidade com o meu filhinho Enzo, que ele não está aqui porque ele é muito bagunceiro, gosta de falar bastante, e se deixar ele, lá atrás ele vem correndo, não correndo, mas engatinhando, rastejando e vem para cá para a bateria. Mas o interessante é que lá em casa a gente está tentando colocar ele para andar e ele não anda. Ele não anda, a criança não anda, tem medo. Então a criança, ela precisa aprender a andar. Mas para fazê-la, ela precisa superar seus próprios medos, os obstáculos que estão diante dela. Mas não é assim com o Enzo. E não é assim com muita gente na igreja também. Eu coloco o Enzo de pé, gente, vai lá, caminha. Vamos andar. Quando eu falo que vai andar, ele já se joga. Vamos andar, ele já se joga. Aí a gente tem que segurar ele e começa a fazer com o pé assim. Ele não anda, gente, não anda de jeito nenhum. Ele tá arrastando e tudo, sabe, nas paredes, nas coisas, nos móveis. Quando a gente fala assim, vamos andar, Enzo, aí ele cai no chão. Da mesma forma, tem um monte de crente assim também. Um monte. E eu vou dizer para você que o maior obstáculo para a caminhada de um cristão é o pecado. É evidente que o pecado não consiste apenas em um ato exterior de desobediência a uma lei de Deus, também é um desejo ou a rebelião interior. Somos advertidos, por exemplo, a nos guardar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, e todas elas são pecaminosas. O pecado também é uma transgressão da lei, ou literalmente uma ilegalidade. O pecado é a recusa em sujeitar-se à lei de Deus, e essa ilegalidade ou independência da lei é justamente a essência do pecado. É você querer viver para si mesmo, fazendo a sua própria vontade, cumprindo o seu próprio querer, sem considerar que Deus existe, não se interessando nem um pouquinho para aquilo que Deus pensa a seu respeito e aquilo que Deus quer de você. É você viver de maneira totalmente dependente. Isso é a essência do pecado. Um cristão que decide viver de modo independente não pode andar em comunhão com Deus. Concordam comigo? Porque isso é totalmente contrário a essa questão da cristandade, do cristianismo, do evangelho. Porque se o evangelho é andar com Deus, se o evangelho é andar na luz, se o evangelho é caminhar com o Senhor, e eu quero viver pecando, logo, eu não tenho como andar com Deus pecando, gente. Porque o pecado é o oposto do evangelho. O pecado é o oposto daquilo que Deus quer. Na verdade, Ele quer que a gente ande na luz. E é interessante que, biblicamente, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia nunca encoberta os pecados dos santos. Pecados dos santos. Quem está vindo nas terças-feiras aqui, nós começamos semana passada, nessa terça agora, um estudo sistemático na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e começamos a falar exatamente sobre essa questão. Está no YouTube. Quem não pôde vir na semana passada, vê no YouTube, mas quem não vir essa semana, Tiago e Paulo Júnior, a gente vai dar uma senha só para quem vir. Estou brincando, irmãos. É porque a gente quer que vocês venham, apesar dos vídeos. Mas o que a gente está aprendendo? É de que mesmo que você peque, você pode ser chamado de santo. Então, assim, a Bíblia nunca encobre o pecado dos santos. Santos, mas que pecam. O fato de que os cristãos pecam, é claro e óbvio que perturba algumas pessoas, especialmente os que chegam na igreja recém-convertidos, os que estão há pouco tempo, e os imaturos também, né? O fato de que os cristãos pecam, isso perturba.
esquecem que, mesmo tendo recebido a nova natureza, a velha natureza com a qual nasceram não foi eliminada, e a gente está aí o tempo todo numa grande guerra que tem origem no nascimento físico, e a luta é a luta da carne contra da carne, que é a natureza pecaminosa, contra o Espírito, e o Espírito Santo, que quer controlar a nossa vida. E não há autodisciplina, nem regras ou regulamentos humanos capazes de controlar a velha natureza, irmãos. É algo extremamente impossível ao homem. O homem não consegue sozinho fazer isso. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar para mortificar a velha natureza. Somente o Espírito, mas ninguém. Isso é obra de Deus. Só o Espírito que produz em nós o fruto, que é a essência da nova natureza. É o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo revelado na vida do cristão através do Espírito de Cristo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. E os santos que pecam não são mencionados na Bíblia para nos desanimar. Todas as vezes que você ler a Bíblia Sagrada e você encontrar alguém ali pecando, não pense os irmãos que essas histórias estão ali, esses testemunhos verídicos estão ali para desanimar você, mas estão ali para divertir você. Os personagens bíblicos pecaram, e a Bíblia menciona, revela esse pecado para que a gente seja divertido e a gente não caia no mesmo erro e não incorra nos mesmos equívocos que eles incorreram. Nós precisamos ver tudo quanto eles fizeram e fazer completamente diferente. Portanto, todos devemos tratar dos pecados a fim de desfrutar de uma vida real. E nesta passagem que a gente leu, a gente vai ver João explicando 3 coisas que devemos, o que fazemos em relação aos pecados. Ele vai revelar 3 coisas que fazemos em relação aos pecados. E ele quer, na verdade, explicar 3 abordagens sobre o pecado à luz dessa passagem. E a gente vai ler, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, alguns versículos, para ficar claro para a gente o que João está fazendo na sua epístola. Vamos ler o versículo 5. O versículo 6, o versículo 8, o versículo 10 e o versículo 4 do capítulo 2. Acompanhe, por favor. Versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8. Vá para o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Versículo 4 do capítulo 2. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. O que esses versículos dizem para a gente? A gente vai ver pormenorizadamente cada parte. Esses versículos dizem que, em relação ao pecado, muitas pessoas tentam encobrir os seus pecados. Muitas pessoas tentam encobrir os seus pecados. Em relação ao pecado, podemos tentar encobrir os nossos pecados. O versículo 5 diz, Deus é a luz e não há nele trevas alguma. Quando fomos salvos, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, de acordo com 1 de Pedro 2,9. Nós somos filhos da luz, de acordo com Tessalonicenses 5,5. Os que fazem o mal odeiam a luz, e os que fazem o bem odeiam as trevas. Quando a luz brilha, irmãos, ela revela a verdadeira natureza da pessoa. A luz, ela gera vida. A luz, ela gera crescimento. A luz gera beleza. Mas o pecado é treva. As trevas e a luz não podem coexistir no mesmo espaço, no mesmo lugar.
Se estivermos andando na luz, as trevas não poderão permanecer. Se nos apegarmos ao pecado, diz a palavra de Deus, a luz não permanecerá. Tratando-se do pecado, não há meio termo, nenhuma penumbra. Ou seja, a gente não pode pensar que Deus, que é luz, existe, convive com o pecado. Ele não pode conviver com o pecado, ele é luz, ele não é trevas, e ele não concorda com a treva. Ele é luz. De maneira que nós cristãos tentamos encobrir nossos pecados muitas vezes. E como é que a gente encobre os nossos pecados? Versículo 6 vai dizer, sabe como? Contando mentiras. Primeiro nós mentimos uns aos outros. Queremos que os nossos amigos cristãos pensem que nós somos extremamente espirituais, de modo que mentimos sobre nossa vida e tentamos causar uma boa impressão às pessoas. Nós mentimos às pessoas que convivem conosco, aos nossos amigos. Queremos que eles pensem que nós andamos na luz, quando na verdade nós estamos em trevas. Uma vez que se começa a mentir para os outros, mais cedo ou mais tarde mentimos a nós mesmos. E é sobre isso que trata a passagem no versículo 8, por exemplo, que a gente leu aqui. O problema agora não é enganar os outros, mas enganar a si mesmo. É possível um cristão viver em pecado e ainda assim ter certeza de que tudo está bem entre ele e o Senhor. E esse é o maior problema de todos, irmãos. Porque uma coisa é você pecar e querer enganar as pessoas, outra coisa é você pecar e enganar a si mesmo e achar que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Que Deus não se importa com isso. Talvez um exemplo que a gente possa dizer disso é Davi. Depois você pesquisa a vida de Davi. Davi pecou, gente, e ficou tudo por isso mesmo em alguns momentos. Pelo menos ele pensou que ficaria. Tudo tranquilo. Matou, adulterou, roubou a mulher do outro. Está tudo tranquilo, está tudo em paz, está na Bíblia. Mas Deus não deixou impune. Porque Deus não deixa o pecado impune. Mais cedo ou mais tarde, Ele cobrará isso. Ele trará isso à tona. Ele revelará, porque a luz revela trevas e faz dissipá-la. Uma vez que se começa a mentir para outros, logo se começa a crer nas próprias mentiras. Mente-se para si mesmo. Mas o declínio espiritual fica ainda pior, irmãos. Sabe o que é? Tem gente que mente para o outro, tem gente que mente para si mesmo. Mas o declínio é tão grande, um abismo chama outro abismo, a pessoa passa a tentar mentir para Deus. É o versículo 10. Se você observar, o versículo 5 fala, o versículo 6 fala de você mentir aos outros. O versículo 8 fala de você mentir para si mesmo. E o versículo 10 fala da tentativa de você mentir para Deus. Isso é um grande problema, tendo se tornado mentiroso, depois de também também se procura transformar Deus em um mentiroso. Contesta-se a palavra divina, segundo a qual todos pecaram, declarando-se uma exceção a essa regra. Aplica-se a palavra de Deus a outros, mas não aplica-se a palavra de Deus a si mesmo. A gente tem visto cada vez mais os irmãos, as irmãs, as pessoas, todos nós, participando dos cultos, estudos bíblicos da igreja, sem ser tocado pelo preceito das Escrituras, irmãos. A gente vive uma vida, exatamente como a gente falou no início da mensagem, de falar, de crer, de conceitos, mas de pouca prática. Aplica-se pouco a palavra de Deus, ouve-se, mas nunca chega-se ao conhecimento da verdade de uma forma prática, de uma forma nítida na vida da gente. Se você for as pessoas que são pecadoras de fato, você vai observar que muitas vezes elas tentam mentir para os outros, elas tentam enganar os outros, elas tentam enganar a si mesmas e tentam enganar a Deus. E mesmo participando dos cultos, dos estudos e assim por diante, não são tocados. Os cristãos que chegam a esse nível são extremamente críticos em relação aos outros cristãos, mas mostram-se fortes, resistentes,
quando se trata de aplicar a palavra de Deus à sua própria vida. Pode observar, irmãos, que aqueles que são os mais críticos, acirrados, são os que menos aplicam a palavra de Deus na sua própria vida. Pode observar isso. Os que são críticos acirradamente, eles são aqueles que não aplicam a palavra de Deus na sua própria vida. A gente está aprendendo isso na carta de Paulo aos Romanos, no nosso seminário. Estamos estudando Romanos, no seminário, exposição aos Romanos, e os críticos moralistas, sejam gentios, sejam judeus, eram os que menos praticavam a palavra de Deus. Vocês aplicam a palavra de Deus, dizem que são guias dos que são insensatos, incrédulos, são gentios, que não sabem da palavra de Deus, vocês acham que são mestres da palavra, mas vocês não praticam a palavra de Deus. Paulo disse a eles. E esse é um fato que a gente precisa se preocupar. O retrato do coração humano, inspirado pelo Espírito Santo, é arrasador. O cristão mente sobre sua comunhão, versículo 6, sobre a sua natureza, e jamais será capaz de fazer coisa dessas, versículo 8, e sobre os seus atos, versículo 10. É impressionante como o pecado propaga-se de uma maneira mortal na vida da pessoa. Nesse ponto é preciso discutir um fator extremamente importante na experiência da vida real. Sabe o que a gente precisa discutir? E as pessoas precisam aprender a praticar aquilo que a gente pode chamar de honestidade. Repita comigo: honestidade. Eu preciso ser honesto. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Cada cristão precisa ser honesto consigo mesmo, com os outros e com Deus. A passagem que estamos estudando descreve um cristão que leva uma vida desonesta. A passagem que nós estamos estudando descreve um cristão que leva uma vida de impostor. A passagem que nós estamos estudando descreve um cristão que fala, mas não faz. Que diz crer, mas que não vive o que crê. Que vive uma vida como a gente chama de ateísmo cristão. Quem já ouviu essa expressão? Ateísmo cristão. A gente tem falado e reiterado sobre essa expressão. O que significa ser um ateu cristão? O que é um ateu? Um ateu, pelo ateu, é aquele que diz não crer em Deus. Seu ateu. E porque não crê em Deus, não vive segundo a palavra de Deus, não quer nem saber de Deus. É um ateu. Mas é um ateu cristão. O ateu cristão é aquele que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Esse é o problema aqui. O ateu cristão é aquele que diz, eu creio, e ele fala, e às vezes até ele prega. Irmãos, por favor, atentem para o que eu estou dizendo aqui, porque é muito sério. Jesus, no seu Sermão do Monte, no capítulo 7, ele vai dizer que naquele grande dia, no dia do acerto de contas, no dia da prestação de contas com o Pai, haverá pessoas que chegarão diante do Pai e dirá assim, Senhor, Senhor, eu fiz isso em seu nome, eu fiz isso, eu trabalhei aqui, eu fiz aquilo, eu aprendi assim. E Deus falará para ele assim, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. A gente tem falado isso daqui. Não importa a gente dizer que conhece a Deus. O importante é saber se Deus conhece a gente. E Deus só conhece aqueles que estão na luz e não na treva. Deus só conhece aqueles que são honestos, sinceros com seus próprios pecados. Cada cristão precisa ser honesto consigo mesmo. Cada cristão precisa ser honesto com os outros. Não ponha máscara, irmãos. Não viva de máscaras. Seja honesto, seja você mesmo. Não pinte um quadro sobre a sua própria vida que você não consegue sustentar. Não seja ou não viva como se você fosse um super-homem para todo mundo, mas na verdade, quando você chega em casa e tira a farda, todo mundo sabe quem você é, ali dentro da sua casa. Do que importa você ser cristão dentro da igreja? Ou aparentemente ser uma pessoa boa, e religiosa, espiritual, mas os seus parentes, aqueles que te conhecem de verdade, sabem que você não são, você não é isso. Aqueles que te conhecem no fundo, sabem que você não é. Sabe que você não perdoa, sabe que você é rixoso, sabe que você é iracundo, sabe que você fala mal das pessoas, sabe que você não ama, sabe que você faz uma série de coisas que os cristãos que estão na luz não fazem.
É importante a gente ser confrontado pela palavra de Deus. É muito importante. Temos que ser honestos. A passagem que a gente estuda aqui diz para a gente ser honesto. O impostor desempenha um papel e finge, mas não leva uma vida autêntica e sincera. E o que uma pessoa perde quando ela faz isso? Em primeiro lugar, ela perde a palavra de Deus. Veja o versículo 6. Ela perde a palavra de Deus. Ela deixa de praticar a verdade. Versículo 6 diz isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ela perde uma grande oportunidade de praticar a palavra. A verdade não está mais nesta pessoa. Versículo 8 diz assim, acompanhe comigo, por favor. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está mais em nós. Então ela não pratica e ela não tem mais a verdade na sua vida. Então, qual é o prejuízo de ser desonesto? Qual é o prejuízo de não ser autêntico? Qual é o prejuízo de ser um impostor? É de que a palavra de Deus não é mais praticada por nós e a palavra de Deus não está mais em nós. E logo ele a transforma em mentira. Versículo 10. Olha lá, se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a palavra não está mais em nós. Mas uma pessoa que vive uma mentira, ela perde a palavra. Um dos primeiros sintomas de que se está andando nas trevas é a privação das bênçãos da Bíblia Sagrada. É impossível fazer uma leitura proveitosa da palavra andando em trevas. Você sabe de uma coisa? Na verdade, quem anda nas trevas não é uma palavra. Quem ama as trevas, quem anda nas trevas, eles não têm prazer na palavra. Eu não conheço ninguém que ame a palavra de Deus e ande nas trevas. Um dos sintomas mais presentes na vida de quem está em treva é a ausência da palavra. Além disso, a pessoa desonesta perde a comunhão com Deus. Veja o versículo 6. Acompanhe, por favor, irmãos, mais uma vez. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Mentimos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Mentimos em relação ao quê? Mentimos em relação ao fato de que andamos com Ele. Nós não temos comunhão com Ele. Ou seja, uma pessoa desonesta para com os seus próprios pecados, ela não só perde a palavra de Deus, mas ela também perde a comunhão com Deus e com o povo de Deus. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Logo, se andamos em trevas, não temos comunhão uns com os outros. Qual é o prejuízo então, pastor Felipe? Primeiro, perde-se a palavra de Deus, não se pratica a palavra de Deus, a palavra de Deus não está nessa pessoa. A palavra de Deus é perdida. Quantas pessoas que estão na igreja ouvem a pregação toda semana, ou ouvem na internet, ou enfim, faz uma série de exercícios religiosos, mas a palavra de Deus não está nessa pessoa. Ele não vive, ele não pratica, ele não fala, ele não vive a palavra de Deus, ele não vive porque ele está em treva, ela está em treva. A segunda coisa que se perde a comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus. Em decorrência disso, a sua oração torna-se vazia, a sua adoração é uma rotina enfadonha, e logo essa pessoa começa a criticar os outros cristãos e se afastar da igreja. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Nenhuma. A terceira perda decorre das primeiras. Versículos número 4 do capítulo 2. Me ajudem aí. Aquele que diz, eu conheço,
eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. O que acontece aqui? Essa pessoa se torna uma mentirosa, ela perde o seu próprio caráter. Eu vou repetir para você não sair daqui sem se lembrar disso. Primeiro, o que acontece quando a pessoa não é honesta com seus próprios pecados? Primeiro, ela perde a palavra de Deus. Segundo, ela perde a comunhão com Deus e com seus irmãos. Terceiro, ela perde o seu próprio caráter. Começa contando mentiras e acaba se tornando mentiroso. Sua desonestidade ou falta de autenticidade é a princípio apenas um papel que ela desempenha. Ele desempenha. Mas não demora a deixar de ser apenas um papel, a se tornar a própria essência da vida da pessoa. Seu caráter é corroído. Ela não só conta mentiras agora, ele é e ela é mentiroso, mentirosa. O texto que está dizendo, irmãos, não é a interpretação do pastor, é o texto que está dizendo. Eu estou lendo a passagem com você. Isso é muito sério. Então a primeira coisa, repita comigo por favor. Eu posso, mais forte, eu posso encobrir os meus pecados. É a primeira coisa que eu posso fazer em relação aos pecados. A segunda coisa que eu posso fazer em relação aos pecados, essa é boa. A primeira não é, mas essa é boa. Eu posso confessá-los. Vamos ler? Versículo 7 e 9. Olha lá o que o texto diz. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se por um lado a gente pode querer encobrir os nossos pecados, por outro lado a passagem diz que a gente pode confessar os pecados. E de acordo com a passagem aqui, confessar os pecados é andar na luz. O texto não está dizendo que a gente não tem pecado. O texto não está dizendo que você vive uma vida como um anjo aqui. O texto está dizendo que aqueles que encobrem o pecado, aqueles que vivem de forma desonesta, de forma impostora, eles estão andando em trevas. Mas aqueles que confessam o pecado estão andando na luz. E o sangue de Jesus Cristo é derramado sobre essa vida, e o sangue de Jesus Cristo perdoa os seus pecados, porque Ele confessou os pecados. João usa dois títulos interessantes para Jesus aqui: advogado e propiciação. Capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer isso. Capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus Cristo é o nosso advogado, Jesus Cristo é a nossa propiciação. É importante compreendermos esses dois títulos, pois eles representam dois ministérios que o Senhor realiza. Comecemos com a propiciação. Consultando um dicionário, a gente vai ver que propiciação é uma coisa que, na verdade, na Bíblia Sagrada, a gente vai entender uma outra coisa de propiciação. Então não vamos seguir o padrão do dicionário da língua portuguesa, porque não vai corroborar com aquilo que a palavra de Deus diz de propiciação. Por quê? Porque a palavra propiciação no dicionário parece sugerir um Deus irado. Um Deus irado de uma forma, sabe, extrema. E que Jesus é aquele que
satisfaz a ira de Deus, apazigua a ira de Deus e tal. Mas eu vejo biblicamente que não significa isso. A Bíblia não fala necessariamente assim, dessa forma tão intensa. Antes significa satisfazer a santa lei de Deus, satisfazer o padrão santo de Deus, que é luz, e portanto não pode fechar os seus olhos para o pecado. Mas Deus não é só justiça e santidade, Deus também é amor. E Ele é perfeito e pleno em todos os seus atributos. Logo, a gente não pode pensar num Deus apenas irado, perverso, sarcástico, irado. Não. O Deus que nós servimos é um Deus que ama, que se ira, mas é um Deus que ama. De maneira, então, um Deus santo pode manter a própria justiça e ainda assim perdoar os pecadores, pastor Felipe. É isso que o senhor está dizendo? Sim, a resposta é o sacrifício de Cristo. A resposta para essa atenção de um Deus que é santo, que é justo, que é puro, e que tem sua santa lei, sua santa vontade, e a questão dos pecadores, perdão dos pecadores, essa tensão é resolvida com a vida, com a obra, o sacrifício e a ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E em seu amor, diz a palavra de Deus, que Deus oferece Jesus Cristo ao mundo como Salvador. Deus manda o seu Filho Jesus, Deus foi justo ao castigar o pecado, mas Ele é amoroso ao oferecer o perdão completo por meio daquilo que Cristo fez no Calvário. E nós vamos nos lembrar disso agora, já, quando nós tomarmos a ceia. Jesus na cruz, Ele tanto satisfaz a santidade de Deus e a justiça de Deus, como também Ele perdoa o pecador que se arrepende e confessa os seus pecados. E que se humilha diante dele. Cristo é o sacrifício pelos pecados do mundo, mas agora, irmãos, depois da ressurreição, sabe o que ele se torna? Advogado para os cristãos. Advogado. Nós, cristãos, temos um advogado junto ao Pai dos céus. E mais, temos um advogado aqui também, na terra, aqui e agora. O advogado que habita em nós. Que advogado é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo advoga a nossa causa aqui e Jesus Cristo advoga a nossa causa diante do Pai. O tempo todo. Por isso que João falou, filhinhos, se vocês pecarem, eu estou escrevendo isso aqui para vocês não pecarem. Vocês não podem pecar, olha aqui, vocês não podem pecar. Mas, se pecarem, saibam que tem um advogado lá no céu. Para perdoar vocês, para advogar a causa de vocês. Mas vocês precisam se confessar. Não tente esconder. Não tente esconder dos outros. Não tente esconder de si mesmo. Não tente esconder de Deus. Confessa. Confessa. Ele vai te perdoar. Ele vai interceder por você. O sangue dele será derramado sobre a sua vida. Confessa. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Jesus terminou sua obra aqui na terra, a obra de entregar a sua vida como sacrifício pelo pecado, e hoje ele realiza outra obra, a obra do sacerdócio, a obra do advogado nos céus. Ele representa os homens diante do trono de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, diz a palavra de Deus. Ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas tentações humanas, e ele dá graça a cada um de nós. Como advogado, ele ajuda cada cristão que peca e confessa o seu pecado diante de Deus, e ele perdoa por causa, Deus perdoa os nossos pecados por causa daquilo que Jesus exerce diante dele ministerialmente. Você acha que você recebe o perdão por algo que você faz? Ai de você se não fosse Jesus. Ai de mim se não fosse Jesus. E esta é a situação que se tem em mente quando se pensa em Jesus sendo chamado de advogado. Ele representa o cristão diante do trono de Deus. E os méritos do seu sacrifício permitem que os pecados dos cristãos sejam perdoados. Eu não sou perdoado por aquilo que eu faço. Eu e você não merecemos coisa alguma. Mas o sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez na cruz, é meritório para perdão dos pecados de todos aqueles que creem em Jesus e confessam seus pecados. Uma vez que Jesus morreu pelo seu povo, ele satisfez a justiça de Deus.
Uma vez que ele vive para nós à destra de Deus, ele pode aplicar esse sacrifício às nossas necessidades diárias. Tudo que ele pede é que nós confessemos os pecados quando cairmos. Fala para o irmão do seu lado, me ajude a pregar aí. Eu acho que isso não é comum aqui, né? Mas olha para ele aí, dê um sorriso. Não, primeiro você faz uma cara de bravo. Fala assim para ele, você não pode pecar. Fala para ele, você não pode pecar. Mas se você pecar, se você cair, confessa. Porque Jesus é o seu advogado. Aí você pode dar um sorriso agora. Pode dar um sorriso. Jesus é o seu advogado. Mas o que significa, pastor, confessar o pecado? É muito mais do que simplesmente admitir o pecado, gente. Eu admito, pastor, eu me rendo. Oh Deus, eu me rendo. Eu admito, sou um pecador. Tem muita gente... Ó, presta atenção nisso aqui que é muito importante, hein? Muito importante. Nós estamos chegando ao final já. A gente não vai poder falar muito mais, né? Porque o horário já se foi. O que significa confessar o pecado? É muito mais do que simplesmente admitir o pecado. Na verdade, esse termo significa dizer algo sobre. Confessar um pecado é dizer sobre ele a mesma coisa que Deus diria sobre tal transgressão. Olha que coisa. Confessar o pecado é dizer do pecado o mesmo que Deus diz deste pecado. Em primeiro lugar, a gente precisa perceber o seguinte: confessar não é apenas fazer uma bela oração, inventar desculpas piedosas, ou tentar impressionar a Deus, ou tentar impressionar outros cristãos. A verdadeira confissão requer a especificação dos pecados. Nós temos aprendido isso daqui, irmãos. Quem vem à escola bíblica dominical aprendeu isso daqui já. Quando nós estudamos o livretozinho, 5 votos para obter poder espiritual do A.W. Tozer, um dos votos para se obter poder espiritual, uma vida avivada, uma vida renovada no Espírito, sabe qual é? Chamar o pecado pelo nome. Confessar os pecados e chamá-lo pelo nome. Não esconder nada, dizer que tipo de pecado a gente está vivendo. Você sabe como é que Deus chama determinados pecados? Ele chama assim: inveja, ódio, lascívia, dissimulação, contenda, orgulho, dura cerviz. Deus chama assim. E quando a gente vai se ajoelhar, a gente tem que falar isso. Confessar significa simplesmente ser honesto consigo mesmo e com Deus, e se houver outras pessoas envolvidas, também ser honesto com elas e pedir perdão. É mais do que admitir. Concordo, irmãos? É muito mais do que admitir. É julgar o próprio pecado e encará-lo de frente. Por isso que a palavra de Deus diz, quando a gente vai participar da ceia, a gente tem que examinar a si mesmo. Para que a gente não seja examinado e julgado pelos outros. Julgue a si mesmo. Faça juízo do seu próprio pecado e então confesse diante de Deus e diga a verdade. Ele já sabe, mas diga, porque quando você disser a verdade, ser proferido na sua boca, você será curado e curada. É para que Deus saiba, Deus já sabe. Mas é para que você seja liberto e liberta desse pecado. Para que todos nós possamos viver uma vida na luz e não na treva. Esse é o desejo de Deus. Deus perdoa porque a morte de Jesus Cristo satisfez a santa lei. Deus perdoa. E quando é que se deve confessar o pecado? Assim que a gente descobre o pecado. Assim que a gente pratica o pecado. A gente tem que confessar. A Bíblia diz, Provérbios 28:13, o que encobre
as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode repetir comigo esse versículo? Repita comigo, por favor. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, irmãos, ao caminhar na luz, somos capazes de ver a sujeira em nossa vida e tratar dessas sujeiras imediatamente. Isso leva a gente à terceira e última forma de lidar com o pecado, que eu quero terminar aqui essa mensagem. Versículos 1 ao 3, versículos 5 e 6. Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Por favor, me ajudem aí. Leiam. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Versículo 5 do capítulo 1 agora, e versículo 6. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Na verdade, é o versículo 5 e 6 do capítulo 2. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. E eu fecho aqui, porque o tema da nossa mensagem está aqui. João deixa claro que os cristãos não precisam pecar. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E o segredo da vitória sobre o pecado encontra-se na frase: se porém andarmos na luz. Então a terceira coisa que a gente aprende em relação ao pecado é que nós podemos vencê-lo. Nós podemos conquistá-lo. Ou seja, a gente pode vencer o pecado. O segredo da vitória sobre o pecado é andarmos na luz. Andar na luz significa ser franco, ser honesto, é o que a gente tem aprendido aqui. Ser sincero. Paulo orou para que os seus amigos fossem sinceros e inculpáveis, Filipenses 1:10. O termo sincero vem de duas palavras em latim, sine e cera, ou seja, sem cera. Há uma historinha que é sempre contada, a questão dos vasos que eram vendidos em Roma, né, na Roma antiga, os escultores que esculpiam seus vasos, e os vasos eram expostos na feira, e as pessoas que queriam vender os seus vasos mais rápido diziam: sem cera, sem cera, sem cera. E daí vem a palavra sincero. Mas era fácil descobrir se tinha cera ou se não tinha, né? É só pegar um pedaço de caco de coisa e raspar um pouquinho para ver se tinha cera. E os que tinham cera não eram vendidos, porque não eram honestos. Mas os que eram sem cera eram os melhores vasos. E eu digo, irmãos, que infelizmente os cultos, os estudos bíblicos estão cheios de pessoas que infelizmente não são tão sinceras, cuja vida não passa no teste da luz de Deus. Se colocarmos luz, que Deus é luz, e quando andamos na luz, porque isso acontecia também com os vasos, quando colocavam na luz, o calor da luz derretia a cera. Quando se expunha o vaso diante da luz, derretia a cera. E tem muita gente que não passa no teste da luz. Deus é luz. E quando andamos na luz, não se pode esconder alguma coisa. É bom encontrar um cristão aberto e sincero que não tente encobrir as suas fraquezas, mas que confesse diante de Deus. Andar na luz significa ser honesto com Deus, honesto consigo mesmo, honesto com as pessoas. Significa que quando a luz revela o nosso pecado, imediatamente nós confessamos esses pecados diante de Deus, pedimos perdão a Deus. E se o nosso pecado prejudicou alguém, também lhe pedimos perdão, porque isso é honesto, isso é ser sincero. Mas andar na luz tem ainda outro significado, quer dizer obedecer a palavra de Deus, de acordo com o versículo
3 e 4 do capítulo 2 que a gente leu aqui. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Andar na luz é dedicar tempo diário ao estudo sistemático da palavra de Deus, é descobrir a vontade de Deus e obedecer aquilo que Ele diz na sua palavra. Isso é andar na luz. A obediência à palavra de Deus é prova de nosso amor por Deus. Quem obedece a Deus prova que ama a Deus. Não adianta eu dizer que amo a Deus se eu não ando de acordo com a sua palavra. Se eu não ando na luz, eu sou um mentiroso, eu estou me enganando, querendo enganar a Deus e querendo enganar as outras pessoas, porque eu não estou andando de acordo com a palavra de Deus. Mas se eu obedeço a palavra de Deus, se eu amo a palavra de Deus, eu provo o meu amor por Deus. A obediência pode ter 3 motivações. Obedecemos porque somos obrigados, obedecemos porque precisamos e obedecemos porque queremos. Por exemplo, um escravo obedece porque ele precisa, porque quer ou porque ele é obrigado. Uma criança, ela aprende a obedecer e, a princípio, obedece por obrigação. Sim ou não? Sim. Do contrário, o que acontece com essa criança? Pelo menos lá em casa, está gravando, né? Não vou falar, não tem problema. Lá em casa ainda permanece a palmada. Permanece, ué. Me crucifique quem quiser. Mas por que eu faço isso? Porque eu amo meu filho. E eu quero que ele obedeça. E com o passar do tempo, os filhos descobrem que a obediência significa prazer e recompensa. De modo que começam a obedecer para suprir certas necessidades da vida. Porque precisam obedecer. E a marca da verdadeira obediência, da verdadeira maturidade, pode ser percebida quando passa a obedecer por amor. Concordam? A obediência, ela se torna madura quando a gente obedece porque a gente ama. E andar na luz implica em honestidade, em obediência e amor, e também implica em seguir o exemplo de Cristo e andar como Ele andou, versículo 6, e eu termino aqui. A declaração chave dessa mensagem é exatamente essa. Segundo Ele é, também somos neste mundo. Nós temos que fazer de acordo com o que Ele faz. Quem afirma estar nele deve andar como Ele andou. Andar na luz significa seguir o exemplo de Jesus. Andar na luz significa muito mais do que isso, significa permanecer em Cristo e depender de Cristo completamente para tudo na vida. Cristo vive sua vida em nós pelo poder do Espírito que habita em nosso corpo. Não permanecemos em Cristo, nem andamos com Ele simplesmente só por imitação, mas sim pela encarnação. O Espírito Santo habita em nós. É encarnacional. Andar na luz, então, é andar no Espírito. Andar na luz é não satisfazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. E tudo isso ajuda a explicar por que andar na luz torna a vida muito mais feliz e muito mais fácil de se viver. Porque quando nós andamos na luz, nós vivemos para agradar apenas uma pessoa. E essa pessoa não somos nós mesmos. Quando andamos na luz, vivemos para agradar o nosso Pai, o nosso Deus. Vamos ficar de pé?